Hoje trago-vos mais uma das minhas compras de supermercado de março. Mas este vídeo não é só sobre aquilo que comprei. Na verdade, quero mostrar-vos os ingredientes que nunca faltam na minha cozinha e que fazem toda a diferença quando preciso de preparar refeições rápidas, simples e saudáveis, mesmo nos dias em que não tenho tempo ou ideias. Porque a verdade é que com os ingredientes certos em casa, conseguimos montar imensas refeições sem complicar. E eu vou partilhar convosco exatamente aquilo que uso no dia a dia. Ao longo do vídeo vou mostrar-vos não só as compras, mas também como é que estas escolhas acabam por facilitar muito a rotina na cozinha. E claro, no final vou mostrar-vos também quanto gastei, porque sei que essa é sempre uma parte importante. Ora bem, compras feitas. Vou-vos mostrar então o que é que trouxe desta vez. Já sabem que no final eu deixo-vos sempre o valor gasto, não é? E algumas coisas, algumas notas antes de começar. Os preços que eu não vos consegui dizer enquanto mostro o produto, eu coloco aqui no ecrã. E como vos disse, vou-vos dizer neste vídeo o que é que eu gosto de ter sempre em casa, que me permita conseguir fazer refeições rápidas, minimamente saudáveis e já agora também um bocadinho económicas, não é? Mas gosto sempre de ter alguns artigos, então à medida que forem aparecendo esses artigos, então eu falo nessa altura o que é que eu costumo fazer com eles. Então vamos começar. Mercadona, o que é que eu trouxe de lá? As famosas batatas fritas, cada pacote custa 2€, eu trouxe 2. Estas batatas eu digo espaço que eu tenho que esconder porque quando as tenho cá em casa o pessoal devora-as. Desta vez trouxe aqui 2 pacotes de nachos. Trouxe do Mercadona para experimentar, nunca trouxe lá, mas gostei dos ingredientes. Depois, percarbonato de sódio, gosto de ter aqui em casa e a minha mãe também, esta embalagem até vou dividir com ela porque ela agora também começou a usar e está muito feio, então vou dar para ela também. Sacos de lixo, eu adoro estes sacos de lixo, recomendo muito, porque são, para já, eu utilizo porque tenho um balde grande e eu utilizo uma quantidade, uma capacidade maior. Mas são sacos que não se roubam e têm um cheirinho agradável, porque eu detesto os sacos perfumados, que têm sempre um cheiro super enjoativo. Estes não, são espetaculares, recomendo muito. Primeira vez que trouxe um shampoo de lá, a minha mãe está a experimentar o shampoo anti-queda e está a adorar. E já nota-se uma diferença tão grande que ela tinha imensa queda de cabelo e em poucas utilizações nota-se mesmo uma diferença enorme. Este custa, e os shampoos não são caros, custou 2,05€, depois posso-vos dar feedback se realmente gostaram. Depois um queridinho que eu trago muito lá é este sérum hidratante. É ótimo, já falei dele algumas vezes, gosto muito, custou 5,5€, não acho nada caro e a minha pele fica espetacular, gosto muito. Um sabonete de glicerina e trouxe também, a primeira vez para experimentar, uns sabonetes de lave, que é assim, não, o cheiro que consegui, que isto tem várias embalagens, é a única coisa que eu não gosto disso, mas enfim. Mas o que consegui cheirar pareceu-me um perfume agradável. Mas o que eu reparei é que eles têm um tamanho maior. Normalmente os sabonetes variam entre 90 gramas, 100 gramas e estes têm 125. Portanto, não foram caros e pronto, se gostar, vai ser ótimo. Depois, outra coisa que eu adoro lá são estes pepinos pequeninos, pickles de pepinos. Gosto muito. Se gostam de pickles, experimentem porque é bastante bom. Estas foram as compras do Mercadona. Então já lá está, no final eu digo-vos o que é que gastei em cada um ou os valores totais. Depois, as próximas compras eu até me esqueci de dizer que fui ao Auchan também. Por isso é que eu vos digo. Eu, como tenho os supermercados tão próximos uns dos outros, que eu consigo ir buscar, ou porque é um artigo que eu só existe lá, então tenho que lá ir e gosto muito, ou então porque há alguma promoção que vale mesmo a pena lá ir. O Auchan tem sido o supermercado que eu menos tenho ido. Ultimamente, pronto, fui lá especificamente para algumas coisas, mas tem sido raro lá ir. E também confesso que eu não sei qual é a vossa percepção, mas tenho a ideia que o Auchan já teve o seu auge de preços mais em conta. Acho que agora está um bocadinho mais, ou não tem tantas promoções, não sei. Eu noto que não consigo poupar tanto quando vou lá. Mas o que é que eu trouxe de lá? Trouxe sal para a máquina, trouxe também estas pastilhas. Eu não sou uma grande apreciadora de pastilhas para a máquina da louça, mas estas têm sido uma agradável surpresa e têm sido o que eu tenho comprado há muito tempo já.
O que é que eu não. Outras que eu tenho experimentado, aquelas pastilhas que têm gel, que é detergente líquido, assim, porque eu noto que o plástico da pastilha não se desfaz. Muitas vezes ficava no compartimento e com isto, com estas, tem sido espetacular. A louça sai bem lavada, bem seca, sem problema, são super baratinhos, acho que é 2 euros e qualquer coisa, e resulta muito bem. Abrilhantador. E depois trouxe também, às vezes perguntam-me o que é que eu utilizo para limpar, para lavar frutas e legumes. Costumo usar, mais nos legumes, principalmente hortaliças. E eu costumo usar isto dura imenso tempo. Então, quando está a última vez que trouxe, estava em promoção e trouxe logo 2 embalagens. Desta vez só trouxe uma porque não estava. Eu penso que custa 5 euros e qualquer coisa. Não é barato, mas lá está, eu vos digo, isto dura imenso, porque a quantidade que se põe é uma coisinha muito pequenina, ok? Uma coisa que eu vou lá comprar de propósito, que eu não vejo em mais lado nenhum, porque isto é da marca deles, é este café. Eu tenho passado a beber, já bebo este café há muito tempo, e não sei se já vos recomendei, se não, mas pronto, não é assim muito barato, lá está também porque é biológico, só que eu nos últimos tempos tenho reduzido muito a quantidade de café que bebo. E lá está, beber menos café, opto por gastar um bocadinho mais e beber um café que eu gosto mais, não é? Que seja melhor. Pronto, então, recomendo-vos, se quiserem experimentar, não tem nada a ver, a diferença no sabor tem muito a ver com o café mais comum ter um gosto a queimado e o café é mais suave, não tem aquele sabor a queimado. Também tem a versão em grão. Eu compro assim já em coisa, porque é mais prático e rápido no dia a dia de fazer, porque eu faço o café no momento. Okay? Não tenho máquina de café, faço com um filtro e gosto muito, recomendo. Trouxe também açúcar mascavado e trouxe várias embalagens de álcool de 70%. Eu prefiro este do que o azul porque desinfeta melhor, porque é necessário que o álcool esteja algum tempo na superfície para fazer efeito. Isto aprendi na altura do Covid e, portanto, e até foi dito por uma farmacêutica. E o álcool de tampa azul que ele faz seca tão rápido que acaba por não, se calhar, provavelmente não fazer a desinfecção que é necessária. Então, trago sempre, tenho várias embalagens e é difícil encontrar, muito difícil encontrar. Por exemplo, encontro no Auchan, mas, por exemplo, no Lidl, no Aldi, as tampas azuis está lá tudo, a tampa amarela, meu Deus, não encontro. Passando ao próximo, que foi o Lidl. No Lidl, o que é que eu trouxe? As habituais tostas de milho. Estas são a 99 cêntimos, eu não me esqueço porque é assim, elas são grossas, traz uma embalagem bastante grande e por um preço bastante acessível. E trouxe também estas de arroz. Depois trouxe lá abóbora desta, porque estava em promoção, salvo eu, não vos consigo dizer, não sei se estava a 99, mas eu depois ponho aqui no ecrã. Trouxe 2. Eu não trouxe nem muitos legumes, nem muita fruta desta vez, porque eu já tinha em casa. Eu tinha comprado vários na última vez que fui às compras e, portanto, aqui, basicamente, nestas compras é mais para repor uma coisita ou outra que terminou. Também trouxe arroz agulha, que estava em promoção, salvo erro, não sei se estava a 1 euro ou qualquer coisa, estava baixinho. Mas, entretanto, também trouxe do Aldi, que ainda estava mais barato. Pronto. Uma coisa que eu não vos tenho falado. Arroz, para mim, é uma coisa que, obviamente, é daqueles básicos que qualquer pessoa tem em casa. E o que me permite fazer, vocês vão dizer, mas o arroz demora a cozer, etc. Como é que faz uma refeição rápida, simples? Cozo previamente em meal prep. Não noto. O que é que eu faço para evitar que o arroz fique muito empapado ou fique demasiado cozido? É precisamente quando cozo no meal prep não cozer demasiado. E precisamente depois, quando vou utilizá-lo, evito muito que as receitas durante a semana sejam receitas que envolvem depois pôr água ou ficar um arroz cremoso ou uma coisa assim. Para esse tipo de arroz, ou um arroz malandrinho, é fazer na hora e consumir. O resto eu faço muito ou aqui é simplesmente numa frigideira com um bocadinho de azeite ou assim, ou um pouquinho de água, muito pouco só para aquecer. Evito aquecer no micro-ondas, porque às vezes a questão aqui é, a pessoa faz ali o prep e depois diz que não gosta da comida reaquecida.
E tem muito a ver com onde é que vocês reaquecem a comida. Não, nada bate aquecer ao fogão numa panela, ok? Podem aquecer no micro-ondas, eu também aqueço, mas sempre que tenho algum bocadinho mais tempo, prefiro sempre fazer ao fogão. Pronto, trouxe arroz. Depois, outro básico que eu desta vez trouxe, estas latas do atum estavam a 99 cêntimos. E eu não tenho comprado muito atum, mas ultimamente voltei a consumir mais, só para ter uma variação entre a cavalo e o atum. Pronto, tenho comprado. Para mim isto é tipo, salva-refeições, sempre. Sei lá, olha, uma receita que eu faço aqui várias vezes é esparguete ao alhinho com atum e o meu pessoal devora aquilo, de fora. Não tem nada que saber, é cozer esparguete, se já tiver o esparguete feito na meal prep, melhor ainda, porque ainda é mais fácil, mas normalmente corto 2, 3 dentes de alho numa frigideira, um bocadinho de azeite, deito primeiro o esparguete, gosto mais de deitar o esparguete primeiro, deixo que o esparguete, digamos que frito um bocadinho, depois coloco o atum, se podem usar ervas aromáticas depois, ou um bocadinho de orégãos, também fica muito bom para quem gosta, e normalmente nós acompanho a refeição, porque como não tem assim muita cor no prato, não tem grande variedade de nutrientes, eu gosto sempre de colocar sopa antes, e temos comido sopa com mais frequência antes do prato principal. Então é isso, uma das coisas que eu faço muitas vezes é isto. Outra coisa que também torna muito rápido é pataniscas, ou por exemplo, se quiserem fazer uma quiche, são coisas que pronto, cada receita levará o seu tempo, mas são coisas que desenrascam muito aqui as receitas. Outra coisa que eu também faço muito, por exemplo, faço uma espécie de tortilha com atum, sei lá, tem imensas. Estas são aquelas que eu recorro mais vezes. E por isso, atum é ao cavalo, por exemplo, tanto faz um ao outro. Por exemplo, fazer também uma salada de grão, as tais leguminosas. Por exemplo, as leguminosas eu não comprei desta vez porque já tinha em casa. Mas é também um daqueles produtos que eu tenho sempre em casa. Normalmente eu compro seca e de molho em casa, não é? Mas se vocês tiverem comprarem ao lata ou frasco já cozido, num instante tem ali, por exemplo, foi o que o meu filho hoje levou até inclusive para a escola. Foi uma salada de grão com atum, com queijo feta, e eu despachei aquilo porque já tinha o grão cozido e eu fiz aquilo em 5 minutos antes dele ir embora. Portanto, como vê, não é uma coisa que se faz mesmo muito, muito rápido. Portanto, atum ou cavalo, que eu já vos mostro a seguir, é das coisas que eu também tenho em casa. Também comprei água oxigenada e Lidl também trouxe laranja, que estava, lá está, comprar fruta da época, uma coisa que eu vos disse, uma dica que vos dei no último vídeo de compras. Falei dos vários erros que muitas vezes as pessoas cometem. Têm uma conta exorbitante de supermercado e muitas vezes não percebem porquê. Uma dessas razões, obviamente, é não comprarem, mesmo que a fruta não seja da época, muitas vezes compram fruta, por exemplo, morangos, cerejas, ou coisas que não são da época mesmo, e que têm um preço um preço por quilo exorbitante. E obviamente que a pessoa parece que está a pagar pouquinho, está a pagar 2 euros, 3, mas traz uma coisinha pequeníssima de fruta. É isso que vos aconselho sempre. Então, trouxe esta embalagem de 2 quilos, acho que ficou 1 euro cada quilo, salvo erro. E trouxe também creme corporal do Lidl, que eu adoro este creme, é muito bom, creme hidratante para o corpo. E eu acho que estava mais barato, estava em promoção. E o meu já tinha acabado, então trouxe, muito bom, já usei imenso tempo. Outra coisa que também gosto lá é este protetor solar. Infelizmente, pronto, eu trouxe este, que ele também é pequenino e eu gasto bastante com isso todos os dias, mas este é de 30 e o meu anterior é de 50, mas não havia de 50, enfim. Mas eu gosto muito dele porque ele é mate, então não deixa assim a cara brilhante, não é? Parece que estivemos a pôr óleo na cara, é muito bom. E penso que também estava em promoção. Também trouxe lá amêndoas, porque eu tenho uma coisa que tenho consumido recentemente e que estou absolutamente fã, é a manteiga de amêndoa. Mas a manteiga de amêndoa é tão cara, portanto uma embalagenzinha pequeníssima que eu devoro aquilo a menos de nada. Pode não ser muito cara a embalagem, mas se forem ver o preço quilo, aquilo anda a rondar os 20 euros por quilo. E então eu trago as amêndoas
e faço a manteiga em casa. Não tenho nenhum robô específico, é simplesmente aqueles trituradores de alimentos, uma coisa simples, básica. E também fazer a manteiga não leva assim uma coisa, um tempo exorbitante, faz bastante bem. Então trouxe isto, salvo erro, ficou, acho que está a 9 euros e tal o quilo, ok? Não a embalagem, o quilo, portanto, bem, fica praticamente metade. E às vezes apanho, a última vez que trouxe, apanhei uma promoção do Lidl que estava a metade, ou seja, não era metade, desculpa, pagava uma embalagem e trazia duas. Depois, outra coisa que para mim é algo que eu tenho que ter sempre em casa. Desta vez eu trouxe de compra, mas na maior parte das vezes eu faço em casa. Aliás, eu já tenho aqui tenho no site, eu posso-vos deixar a receita na descrição. Tenho o site, tenho também a receita aqui no canal e vocês podem ver. E aliás, eu até vos aconselho a verem do site porque a receita que está no site é super, super fácil de fazer. Requer tempo, pronto, porque aquilo ainda leva algum tempo. Só que eu quando faço bem 10 a 15 tortilhas, congelo, que é o que eu vou fazer com estas, e acabo por depois ir utilizando ao longo do tempo. Porquê que eu trouxe estas? Precisamente pelo tamanho que elas têm e também pelos ingredientes. Porque quase todas as tortilhas que existem à venda têm uma data de óleos, acima de tudo o óleo de palma. É difícil encontrar uma tortilhas que não tenham óleo de palma nem nos ingredientes. E este tem algumas coisas, mas não tem óleo de palma. Tem óleo de girassol, tem farinha, água, depois alguns conservantes, nada de especial. Mas eu trouxe este precisamente porque elas têm um tamanho grande que eu não consigo fazer aqui em casa, porque fiz todas deste tamanho. E eu uso imenso para desenrascar refeições, desde burritos, desde servir como base de uma pizza rápida, já vos mostrei isso, desde fazer queijadilhas, porque eu faço para desenrascar um jantar, é ótimo para aproveitar, por exemplo, os burritos, não só aproveitam várias, podem aproveitar sobras que têm no frigorífico, mas podem incluir ingredientes super saudáveis, para a única coisa que se calhar será menos saudável será então as tortilhas. Pronto, e então gosto sempre, eu utilizo em pequenos almoços, em lanches, do filho adora. Pronto, então porque é que eu optei por trazer grandes? Porque assim posso mandar, por exemplo, burrito só um, porque fica maior, também não gasto tanto papel vegetal para embrulhar e acaba por ser mais prático. Pronto, então trouxe esta vez. Acho que não estava em promoção, mas também não achei o preço nada de especial. Eu trouxe, e até foi do achei, esqueci-me de que tenho no frigorífico e acabo por me esquecer. Trouxe o ossobuco, eu nunca trouxe, mas é a primeira vez que trago, mas tenho muita curiosidade em fazer uma receita que vi e que aquilo tinha um aspecto tão delicioso. Então, trouxe o ossobuco, ele estava a 11,99 o quilo, esta embalagem ficou 7,73. Do Auchan também trouxe massa filo, eu gosto muito de trazer de lá, é onde eu encontro, às vezes até apanhei, ele diz que traz entre 8 a 10, mas eu já apanhei 11 folhas, é porque é surpreendida. E tem um preço bastante acessível, eu gosto muito para fazer ou chamuças, ou então, já vos mostrei aqui no canal várias preparações, ou chamuças ou então crepes. Gosto imenso e trouxe então uma embalagem. Queijo mussarela, que gosto de ter para fazer pizzas. Trouxe também uma embalagem de perninha de peru, aliás trouxe duas, porque eu gosto muito, tem um preço muito acessível, 3,89 o quilo, esta embalagem ficou a 3,33 e, como vos disse, faço sempre na panela de cozedura lenta, fica super tenrinho, delicioso, adoramos. E também trouxe do Lidl estas embalagens de hambúrguer, que é 100% vaca e não estava em promoção, trouxe só uma embalagem. Quando está em promoção, trago várias e congelo e depois vou tirando as peitos de frango, de lá trouxe assim, porque estavam com a tal etiqueta de aproximação de prazo de validade e então ficou a 5,27 o quilo e esta embalagem ficou a 3,85, eu trouxe algumas 3 embalagens. Vou cortar em bifes, provavelmente uma embalagem, se calhar vou só abrir e temperar, como já mostrei também em algumas preparações. E estou a pensar porque assim, é a tal coisa, eu gosto sempre de ter, também é um ingrediente que eu gosto sempre de ter em casa, que é frango, seja lá de que forma for. Normalmente eu faço sempre
tudo o que eu congelo tem, a maior parte das vezes já está cozinhado. Mas os bifes de frango congelo-os, lá está, cru. Mas os bifes são, porque é que é tão rápido? Porque eu acabo por ficar, por retirar os bifes diretamente do congelador e vai para a frigideira. Normalmente costumo tapar a frigideira para que a carne descongele e não fique crua no meio, isso é importantíssimo não ficar crua no meio, e parto os bifes fininhos. E eu posso usar os bifes assim, como bife, ou então posso cortar aos bocadinhos e fazer outra refeição qualquer, ou seja, para mim é relativamente simples ter uma refeição saudável ali no instante, tendo bifes de frango no congelador. E quem diz bifes de frango também pode ser bifes de peru, então gosto sempre de ter esta opção. Ovos, também trouxe do Lidl, e este é aquele ingrediente ou aquele produto que eu vou sempre comprar todas as semanas, ou quase todas as semanas, dependendo da quantidade que trago. Consumimos imenso e é também um ingrediente que me faz ter a possibilidade de fazer uma refeição rapidíssima em menos de nada, né? Uma refeição rápida. Também uso muito nos pequenos almoços e lá está, eu vos digo, desde quiches, desde bolinhos de atum ou bolinhos de alguma carne que tenha, por exemplo. Normalmente eu gosto mais de usar o atum ou cavala, ou quem diz bolinhos diz pataniscas, sei lá, tem imensas coisas que se fazem com, por exemplo, podem inclusive fazer uma refeição vegetariana. Já cheguei a fazer, por exemplo, cortar batata frita, fazer uma espécie de, não sei como é que se chama, tomatada talvez, mas como tenho polpa de tomate já feita, é abrir uma embalagem, abrir um frasco, colocar se calhar, porque a polpa já tem cebola, então evito colocar mais, mas muitas vezes coloco batata assim cortada às tirinhas e depois coloco ovos como proteína dessa refeição. E eu acho que até inclusive eu já mostrei uma vez no Instagram, no Stories, eu vou mostrar muitas comidinhas por lá, porque eu gosto muito. Então, ovos é daquelas coisas que não pode mesmo faltar. Quando está a terminar, eu vou logo correr comprar. Estes estavam a, se era a 3,55, penso eu, do Lidl. Última paragem foi no Aldi. O que é que eu trouxe de lá? Uma coisa que eu também gosto sempre de ter em casa. E porquê? Porque, lá está, isto meto um bocadinho corto um bocadinho de alho, 1 ou 2 dedos de alho numa frigideira com um bocadinho de óleo, de azeite neste caso. Coloco os filetes de pescada na frigideira. Coloco também sal, um bocadinho de pimenta preta moída na hora e um bocadinho de sumo de limão. Tá. Depois, dependendo, há dias que, por exemplo, coloco um bocadinho de mostarda, eu gosto de colocar só para dar um gostinho. Há dias que, por exemplo, posso colocar um bocadinho de natas também, depende. Estou a tentar fazer receitas diferentes. Outras vezes faço com polpa de tomate, ou então, por exemplo, gosto de finalizar com um bocadinho de queijo por cima. Queijo mussarela, o meu pessoal aqui, principalmente no meu marido, não são muito fãs de peixe, não é? Mas gostam muito de consumir assim. E como são filetes, num instantinho tenho a refeição pronta. Normalmente eu tenho, como vos disse, da meal prep, tenho sempre qualquer coisa preparada e é por isso que acabo por conseguir ter ali uma receita pronta rapidamente. Depois, outra coisa que eu também gosto muito de ter no congelador, neste caso no congelador ou em casa, são vegetais congelados, principalmente misturas. E, portanto, eu gosto muito de utilizar, por exemplo, espinafres que o meu pai costuma ter na horta, mas se ele não tivesse, comprava congelados. Compro muito, que já viram noutras compras, couves de Bruxelas congeladas, inclusive às vezes cogumelos, dependendo. Estas misturas orientais, porque safam uma receita no instantinho, ok? Porque eu também comprei, não é um básico que eu acho que tenha que ter sempre em casa, mas por exemplo ter estes noodles de arroz que se fazem num instante, ou então por exemplo terem cuscuz, também é um ingrediente que se faz no instantinho, e terem esta mistura de vegetais. Eu costumo sempre saltear um bocadinho de azeite, e sim, vai congelado, mas o que eu tento fazer, vai direto assim congelado para a frigideira, o que eu tento fazer é tentar que a frigideira esteja bem quente, precisamente para depois não ficar com muita água. E mesmo se tiver, costumo inclusive despejar um bocadinho, só para não ficar tipo assim
muito molinhos, não é? Então tenho sempre uma mistura, alguma coisa de vegetais em casa, ou até ervilhas também ou aquela mistura para jardineira, para safar livros, é ótimo e muitas vezes são alimentos que estão muito mais baratos do que os frescos, portanto vale a pena. Depois, mais coisas que trouxe de lá, sumos, que o meu filho gosta muito de levar para a escola e eu gosto muito dos sumos do Aldi. Trouxe bananas imensas, estavam a 99 cêntimos o quilo. O que é que eu faço? Estão a ver que estas bananas estão muito verdes. Quando elas estão muito verdes, porque estava tudo até pior do que isto, esta foi a melhorzinha que eu encontrei. Quando estão muito verdes, eu mantenho-as no cacho, assim, tal e qual. Mas quando elas estão já mais verdinhas, eu corto sempre a parte do cacho, desta zona do princípio, porque elas amadurecem mais lentamente. Então, para evitar isso, ou para evitar não, quando eu quero que elas amadureçam mais rapidamente, deixo. Quando quero que não fiquem maduras tão rapidamente, então corto. Isto foi uma dica que deixei num vídeo sobre como fazer render as compras. Eu posso-vos deixar o link aqui, mas eu acho que tem lá coisas muito interessantes que podem ser boas para vocês depois também em casa reduzirem o desperdício alimentar e pouparem ao mesmo tempo. Trouxe um saco de cenouras, 2 kg, porque fica mais em conta. Estas ficava a 1 euro cada quilo, talvez. E trouxe arroz, 2 embalagens, porque se eu trouxe essas duas, ficava a 1 euro cada uma, e é difícil encontrar arroz a 1 euro. E desta vez trouxe arroz agulha, também era o que estava no sal, o outro não estava. Trouxe também salame. Trouxe aqui estas tostas de arroz, é uma versão um bocadinho diferente daquelas que vos mostrei há pouco e gosto imenso. Quando estão em promoção trago mais, porque elas não são assim muito baratas, mas para os meus lanches, uma coisa rápida, gosto muito destas. Trouxe também iogurtes sem lactose. Eu tenho, como vos disse, tenho estado a seguir um protocolo alimentar que implica não comer nada com lactose. E então tenho trazido estes, é onde eu encontro mais barato, tem 99 cêntimos estes 4 iogurtes. Já vi noutros supermercados, por exemplo o Lidl tem, mas são açucarados, não são naturais, e o Auchan também tem, mas é 1 euro e qualquer coisa, portanto são mais em conta. Trouxe manteiga que estava a 1,99 € e trouxe 3 embalagens porque é difícil encontrar manteiga a este preço. E trouxe trouxe 6 pacotes de nata. Aqui o meu já habitual pacotinho eu tenho que voltar a fazer massa-mãe, porque fiz há uns tempos, correu super bem, depois gastei aquilo tudo, feita parda, não sei o que é que aconteceu, e desde então, olha, ainda não comecei, aquilo não tem nada que saber, mas tenho que ver se começo até para gravar aqui um vídeo para o canal para vos explicar como se faz e depois então a receita do pão com a utilização da massa-mãe. Trouxe aqui uma embalagem de queijo da ilha. Cavala, a tal questão do tal artigo que eu gosto de sempre ter em casa, seja atum ou cavala, para fazer as refeições que vos disse. Papel vegetal, perguntam muitas vezes qual é o papel que eu utilizo, é do Aldi. Infelizmente eles têm duas versões, esta de folhas e a de rolo. Eu detesto trazer a de folhas, porque as folhas é assim, se nós queremos um bocadinho pequenino, temos que estar a tirar a folha, depois cortamos a folha e depois, enfim, não gosto. E além disso ela é mais cara, porque ela traz muito menos quantidade do que o rolo, que traz muito mais e o preço é menor. Portanto, só que desta vez não tinha infelizmente e eu preciso de papel vegetal, então tenho que trazer. Embalagem de esparguete, gosto muito do esparguete lá, porque fica muito mole, tipo, eu se for preciso esquecer um bocado daquilo ao lume, o esparguete continua bastante, gosto. Trouxe aveia, que também é um ingrediente que eu tenho sempre em casa, gosto imenso, salva muitos lanches. E salva porquê? Porque eu faço papa de aveia previamente. Surgem sempre várias questões nesta coisa de fazer papa de aveia, depois como é que eu aqueço, é simples. Faço uma quantidade grande de papa de aveia, dura-me, sei lá, 3, 4 dias, se calhar nem tanto, porque o meu filho também consome, e eu simplesmente coloco aquilo que eu quero numa taça, levo um bocadinho ao micro-ondas só para aquecer, e depois eu faço sempre com água,
não faço com leite, e depois gosto, porque eu gosto sempre depois de acrescentar iogurte e fruta, basicamente é isso. E muitas vezes até já deixo em copinhos, depois é só juntar o iogurte, que se junta só na hora, e a fruta a mesma coisa, e eu num instante consigo lanchar, tendo isto já pronto, num instante tenho o meu lanche. Farinhas, farinha de espelta, desta vez trouxe assim, sem ser integral, porque quero experimentar fazer, não é experimentar, vou fazer o meu pão habitual, mas vou levar para os meus pais experimentarem, para ver se gostam e se também mudam, para pão assim com farinha de espelta e de aveia. A receita está no canal, está no site, eu deixo-vos tudo linkado aqui na descrição. A farinha de trigo, que eu vos recomendo sempre para fazer as bolinhas de pão, também deixo a receita aqui na descrição para verem. Eu gosto muito da do Aldi, espetacular. Trouxe 4 embalagens. Isto é para repor muito estoque, para eu não ter que andar constantemente, porque só deixar aquelas pequenas coisas que são rápidas ou que se gastam rapidamente, aliás, para as compras semanais, eu não perco tanto tempo, eu sei o que vou, eu compro aquilo, eu em 10 minutos entro e saio da loja, a não ser que tenha pessoas na fila na questão do pagamento e ter que esperar, mas se for tudo rápido ou se for às caixas automáticas, eu no instantinho faço as minhas compras semanais e é quando preciso de ir. Trouxe também cogumelos, e gosto muito dos cogumelos frescos. Trouxe 2 embalagens, trouxe açúcar branco, trouxe também aqui um pedaço de bacon. Eu gosto sempre de trazer assim o pedaço porque fica mais em conta, mas a outra razão tem a ver com o facto de eu poder escolher, porque muitas vezes aqueles que vêm partidos têm imensa gordura e eu gosto de escolher porque gosto sempre de escolher um que não tenha tanta gordura aqui e, portanto, trago assim e depois também corto conforme eu quiser, porque há receitas que eu gosto de cortar fatiazinhas, outros aos cubinhos, ou, pronto, enfim, para mim é mais fácil. Aqui embalagens de ervas aromáticas, trouxe cebolinho, que é o que eu estou a usar, e este que é uma mistura de várias ervas que já vos falei várias vezes, usem tudo mais alguma coisa, até inclusive no pequeno almoço. Põe em cima dos ovos, enfim, gostamos imenso. Mostarda, também trouxe de lá. Molho de soja. Trouxe. Agora não lembro disto. Tremoços, não lembrava do nome. Trouxe tremoços, porque é uma coisa que o meu filho gosta assim de petiscar e o meu marido também. E então trouxe para eles. E uma embalagem de vinagre de maçã. Eu tinha trazido lá do Aldi, mas trouxe desta vez. Então, estas foram as compras que eu fiz. E trouxe também aqui um ananás. A sugestão de trazerem este em específico, porque há 2 tipos. Este é assim mais alto e mais amarelinho. É um bocadinho mais caro do que o outro. Eu disse, não sei se disse ananás ou disse abacaxi, enfim, pronto. Mas vale muito a pena o valor que pagam mais, porque ele é muito mais doce, não é tão ácido, é muito mais docinho do que o outro. Então gosto muito de trazer este. E trouxe ainda, deixa-me mostrar-vos, trouxe ainda leite. Trouxe 2 packs destes, onde é que eu... Normalmente no Aldi este leite está a 85 cêntimos. Mesmo considerando às vezes promoções noutros lados, não é difícil, é raro ver a 85. Não sei se o Pingo Doce às vezes também tem, mas trago leite para fazer iogurtes, basicamente, ou quando o meu filho ou o meu marido querem consumir alguma coisa que implique usar o leite, não é? Vamos então a valores. Quanto é que eu gastei? Então, contas. É assim, eu desta vez não estou a incluir tudo o que é detergentes, desde o shampoo, ou seja, não fiz distinção em nada, portanto tenho um valor assim maior também por causa disso. Então no Aldi gastei 83,80, no Mercadona gastei 23,45, no Auchan 32,20 e no Lidl gastei 54,16. No total deu 193,61. Estes foram os gastos. Tenho aqui muita coisa que vai durar não só este mês, mas também o mês seguinte, porque há aqui, por exemplo, olha, o leite vai durar de certeza, o arroz, a aveia, porque eu já tinha aqui algumas coisas e, portanto, estou só a deixar aqui algum estoque. E é isto. Espero que tenham gostado do vídeo, que vos tenha ajudado em relação à questão dos ingredientes
que eu gosto sempre de ter aqui em casa e que me permite também ter refeições não só rápidas, mas económicas, porque lá está, se nós comprarmos aquilo que é básico, mais simples, sem serem coisas muito específicas, acabamos por conseguir de facto ter um valor mais reduzido em termos de supermercado. Portanto, espero que tenham gostado. Qualquer questão, deixem aqui nos comentários e vamos conversando por lá. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem e até o próximo vídeo.